Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, por solicitação de uma seguidora do nosso canal, estamos resolvendo no vídeo de hoje a prova da FMS do nível médio, né? Nós vamos agir da mesma forma. Para o nível superior, nós fizemos dois vídeos, o vídeo 40 e o vídeo 41, resolvendo a prova do nível superior. E agora também nós vamos fazer da mesma forma, resolver metade da prova neste vídeo e no próximo vídeo resolveremos a outra metade, ok? Então vamos iniciar. Em um concurso de palavras, os organizadores escreveram todos os anagramas possíveis da palavra concurso, colocando cada um deles em um pequeno pedaço de papel separado. Ao sortear um desses papéis aleatoriamente, a probabilidade de se encontrar um anagrama que comece com a palavra urso é. Aqui é uma questão de probabilidade. Então vamos escrever aqui a palavra concurso, né? Que nós temos a palavra concurso e o que a gente observa aqui, ó. Nesta palavra a gente tem o C que está repetido e temos a letra O também repetida. Então, para calcular os anagramas, né, dessa palavra, nós fazemos a permutação de 8, 2,2. Isso é a permutação de 8 com duas letras repetidas, né? Duas vezes eu tenho C e tenho O. Então, no caso, eu divido 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Essa é a fórmula para calcular os anagramas de palavras repetidas. E aqui, desenvolvendo, nós vamos ter o 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, sobre 2 vezes 2 fatorial. Aqui eu vou cancelar esse fatorial com esse, vou dividir esse 4 por esse 2, que eu tenho 2, né? E aqui eu vou multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3, que eu tenho um valor de 10.080, ok? Então aqui eu tenho todos os anagramas dessa palavra concurso, né? Mas o que eu quero é a probabilidade dos anagramas que comecem com a palavra urso, né? Então vamos fazer o outro cálculo da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a palavra urso. Esses anagramas que eu quero, eles começam com a palavra urso. As outras letras podem ser qualquer uma das restantes. O que me restou? Eu peguei urso, então me restou aqui, eu vou colocar bem aqui do lado, restou C-O-N e C. Então, me restaram aqui 4 letras. Mas se observar aqui, ó, eu também tenho o C repetido. Então, eu vou calcular a probabilidade a probabilidade de anagramas aqui. Então, a permutação de 4, né? Eu tenho 4 letras, né? E tenho apenas o C repetido, 2. Então, aqui eu tenho 4 fatorial dividido pelo o 2 fatorial. Então, aqui desenvolvendo, eu tenho, vou colocar aqui, eu tenho 4 vezes 3, né, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, eu cancelo 2 com 2, o que me resta? 3 vezes 4, 12. Então, aqui eu tenho um resultado 12. Então, aqui eu tenho os anagramas que começam com a palavra urso. E aqui, 10.080, eu tenho todos os anagramas. Então, eu quero a probabilidade do evento que eu quero
nós temos essa fórmula padrão. A probabilidade de um evento ocorrer são os casos favoráveis dividido pelo meu espaço amostral, tá? Então, quais são os casos favoráveis? E quem é meu espaço amostral? Olha, meu espaço amostral é todos os anagramas que eu tenho 10.000, vou colocar aqui embaixo, 10.080. E quais são os casos favoráveis? São os casos que começam com a palavra urso, que eu tenho exatamente aqui 12 situações. Então, são os casos favoráveis, 12. Então, eu vou fazendo essa simplificação, 12 dividido por 10.080, eu tenho exatamente 12 por 12 dá 1, e 10.080 dividido por 12, eu vou encontrar exatamente 840. Então, é 1 sobre 840, que é exatamente a nossa letra A. Ok? Vamos passar para a segunda questão desta prova. A segunda questão é a seguinte: Carlos apostou R$1.000 em um fundo de investimento que oferece um rendimento mensal de 2% sobre o saldo anterior. Se Carlos registrar o saldo dessa conta mês a mês, o valor formará uma progressão. Então aqui nós temos um problema de matemática financeira, né, que é a questão de juros. Aqui eu tenho juro composto. Por quê? Porque eu tenho um rendimento sempre sobre o saldo anterior. Então é juro composto. Se fosse juro simples, aí eu teria sempre, juro simples sempre me gera uma progressão aritmética, e juro composto vai me gerar progressão geométrica. Então aqui eu já elimino, aritmética, aritmética eu já elimino, porque eu já sei que é uma progressão geométrica. Mas eu quero saber aqui no caso a razão, né? Então vamos lá, para juro composto a gente tem essa fórmula aqui do montante, O montante é igual ao capital, que eu multiplico 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Então aqui eu tenho, vamos colocar os valores, o montante é igual, qual é o capital? É R$1.000, O capital é R$1.000, que multiplica 1 mais a taxa. A taxa que eu tenho aqui, eu vou colocar bem aqui em cima, a taxa é 2%, tá? Mas aí a gente transforma em decimal, que vai ficar 0,02, 2%. Então aqui dentro eu vou colocar 1 mais 0,02 elevado ao tempo, né? Então aqui eu tenho, desenvolvendo, eu tenho que o montante é igual a 1.000 multiplicado por 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado ao t. Então aqui eu tenho exatamente, que a minha progressão é uma progressão geométrica, onde eu tenho a razão de 1,02, a letra B de bola, a razão 1,02. Ok, pessoal? Vamos passar para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a seguinte: em certo dia da semana, o setor de hortifruti de um supermercado entrou em promoção e algumas frutas receberam preços fixos por unidade. Nesse dia, Pedro e Ana realizaram as seguintes compras. Então aqui eu tenho 3 maçãs mais 2 laranjas por 7,85,
eu tenho 2 maçãs e 3 laranjas por 7,40. Considerando que o preço de cada tipo de fruta foi o mesmo nas duas situações, ao comprar uma maçã e uma laranja, o cliente do mercado pagaria quanto, né? Então eu quero saber quanto ele irá pagar por uma laranja mais uma maçã. Então aqui nós vamos montar aqui um sistemazinho que é o seguinte: aqui nessa primeira equação eu tenho exatamente 3 maçãs, né? Eu vou ter 3 maçãs, vou colocar aqui em cima. Vou colocar 3 maçãs mais 2 laranjas é igual a 7,85, né? E aqui eu tenho, na de baixo, eu tenho 2 maçãs mais 3 laranjas, que é igual a 7,40, né? Então, para resolver essa equação, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar essa primeira por 2 e essa de baixo eu vou multiplicar por menos 3, porque eu quero eliminar uma das variáveis, né? Então, multiplicando por 2 a de cima, eu vou ter 2 vezes 3, 6. Eu vou ter 6 maçãs, mais 2 vezes 2, 4. 4 laranjas, que é igual a 15,7. 15,7. E multiplicando aqui por menos 3, eu tenho menos 6 maçãs, né? Menos 9 laranjas, que é igual a menos 22,2, né? E então aqui agora eu posso resolver o sistema dessa forma: cancelo 6 maçãs com menos 6 maçãs, aí eu vou ter aqui, somando esses dois, eu vou ter menos 5 laranjas, que é igual a menos 6,5, né? Multiplicando aqui por menos 1, eu tenho que 5 laranjas é igual a 6,5, né? E eu tenho que laranjas L é igual a 6,5 dividido por 5, eu tenho que laranja é igual a 1,3, né? E agora, pegando a equação de baixo, onde eu tenho que 2 maçãs mais 3 laranjas é igual a 7,40, e substituindo os valores, eu vou ter 2 maçãs mais 3, né? 3 que multiplica L, quem é o L? Que é a laranja, 1,3, é igual a 7,40. Então aqui eu tenho que 2 maçãs é igual a 3,5, tá bom? E aqui eu vou trazendo para cá, eu tenho que M é igual a 1,75. Mas o que eu quero é exatamente a soma de uma maçã com uma laranja. Então eu vou somar 1,75 somando com 1,3, somando 1,3. Então eu vou somar 1,75 mais 1,3, eu tenho exatamente aqui 3,05, que é a nossa letra A. Ok? Tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a seguinte. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, né? Mas vamos lá. Um gestor de projetos estava preparando tokens de acesso para uma série de workshops de desenvolvimento profissional. Diante de tal,
ele decidiu distribuir os tokens entre 3 de seus colaboradores, de maneira escalonada, de modo que o primeiro deles recebeu metade dos tokens mais um token adicional. O segundo recebeu metade dos tokens restantes mais 3 tokens adicionais. Já o terceiro recebeu metade dos tokens restantes mais 3 tokens adicionais. Após a distribuição, o gestor verificou que não havia restado nenhum token em sua posse. Sendo assim, pode-se afirmar que o número de tokens que o gestor tinha inicialmente era de. Então, aqui, o problema aqui que nós vamos resolver é o seguinte, Aqui, eu já montei aqui mais ou menos um resumozinho, para a gente entender como vai ser feito, Aqui, o que nós lemos, eu escrevi aqui matematicamente, tá certo? Eu escrevi da seguinte forma. Olha, para a primeira pessoa, ele informa aqui que ele deu metade do que tinha, que é x sobre 2, metade mais um token adicional. Então, o que sobrou? Eu coloquei aqui restou. Sobrou metade menos um token, Foi o que restou. Aí do que restou, o que ele vai fazer? Ele vai pegar metade do que restou. O que restou foi exatamente isso aqui, Então ele pega metade disso daqui, dividido por 2, metade, e mais 3 tokens adicionais para a segunda pessoa, Ele deu metade mais 3 adicionais. Então, o que restou depois que eu fiz isso? Restou metade menos 3, É o que restou. Para a terceira pessoa, ele deu metade do que restou, que a metade é isso daqui, olha, que eu coloquei exatamente aqui, a metade, olha. A metade está exatamente aqui, Isso aqui que está circulado. Então, metade, isso está aqui dividido por 2, é exatamente metade mais 3 para a terceira pessoa. E quando ele fez isso, não sobrou mais nenhum, Ficou zerado. Ele ficou sem nenhum token, Aí ele quer saber quantos tokens ele tinha, certo? Aqui, se você somar essas equações todas aqui e igualar ao x, você vai encontrar o resultado. Mas é bem complicado montar, organizar todas essas 3 equações, Então, uma ideia muito boa é você começar do final. Você vai pegar do final e volta para o primeiro. Então, vamos observar aqui, no final, ele pegou metade do que tinha, mais 3, e ficou sem nada, certo? Então, se eu pegar metade, vou pegar aqui metade de alguma coisa, vou colocar bem aqui, metade de alguma coisa, menos 3, e vou ficar sem nada, olha. Ele pegou metade do que ele tinha restante, adicionou 3, somou ainda 3 e ficou sem nada. Então, se eu pegar essa metade e subtrair desse 3 que eu adicionei para o terceiro, eu vou subtrair do 3, eu vou ficar zerado. Então, aqui, obrigatoriamente, esse x, ele vale 6, tá? Esse x aqui, o valor dele é 6. Porque eu pego 6 dividido por 2, dá 3. Menos 3, 0. Fiquei sem nada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter 6 aqui no final. Porque quando eu divido por 2, que dá 3, e eu dou mais 3 adicional, eu fico sem nada. Então, aqui a terceira pessoa recebeu 6, certo? Com certeza ela recebeu 6. Então, vamos raciocinar da mesma forma. Vamos subindo agora para o segundo, certo? No segundo, ele tinha metade,
ele deu 3 adicionais, ele deu mais 3, adicionou mais 3. Então significa o quê? Que o que me restou foi a metade menos 3, né? Me restou a metade menos 3. Então, se eu tinha 6 e eu tirei 3, agora eu vou somar os 3. Então, eu vou somar aqui 6 mais 3, eu vou ter 9, tá? Eu vou ter exatamente 9. Só que aqui eu dividi por 2. Como eu dividi por 2, agora eu multiplico por 2, porque eu estou fazendo a operação inversa. Então, multiplicando por 2, eu vou encontrar o quê? 18. Então, 18 é exatamente o que o segundo ganhou. Tá? O terceiro ganhou 6, o segundo ganhou 18. Porque quando você divide 18 por 2, dá 9. Né? Dá 9. Só que desses 9 você tirou 3 para adicionar. Então você ficou com 6. Exatamente o terceiro. Então vamos continuar a operação, né? Então aqui o segundo 18. Só que do 18 ele tinha tirado 1, tá? Para adicionar para a primeira pessoa. A primeira pessoa não foi metade mais 1, né? E ele ficou com metade menos 1. Então, agora eu vou adicionar mais 1. Então, aqui 18 mais 1, eu tenho 19. Só que, como eu dividi essa metade, agora eu vou multiplicar. 19 vezes 2, que eu vou... 19 vezes 2, eu vou encontrar exatamente 38, que é exatamente a letra D de dado, 38 unidades, ok? Ok, pessoal? Agora vamos passar para a nossa próxima questão. Próxima questão é a seguinte. Ricardo é fazendeiro, tem a posse de um terreno inusitado, cujo formato é de triângulo retângulo com catetos medindo 40 metros e 30 metros. No centro deste terreno, ele deseja construir um pequeno lago circular, que seja tangente às 3 bordas do terreno. Desse modo, sabe-se que a área total do lago será de... Então, aí, eu quero saber a área total do lago. Então, aqui nós montamos já aqui. Então, o que ele quer saber é exatamente a área desse círculo que está inscrito em um triângulo retângulo, né? Então, aqui eu já coloquei alguns cálculos aqui para a gente adiantar. O que ele quer, olha, ele quer saber, ó, no centro deste terreno, ele deseja construir um pequeno lago. Ele quer saber qual é a área desse círculo, né? Ó, qual é a área do círculo que ele quer saber, ó? A área total, tá vendo aqui, ó? A área total do lago, que seria desse círculo aqui. Então, aqui ele deu os valores, né, dos catetos, 30 e 40. E a gente tem que descobrir o outro lado, né, desse retângulo, que é a hipotenusa, que eu já coloquei o valor aqui, que é 50. Mas para encontrar, nós podemos usar aquela fórmula, né, uma fórmula bem famosa, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou tirar um zero, vou trabalhar com 3. Ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá exatamente 9 mais 16, que dá 25. Então, tirando aqui a raiz quadrada, né, que eu tenho a ao quadrado, então eu vou encontrar o valor 5. Que esses valores são os valores clássicos de um triângulo retângulo, 3, 4 e 5. Que pode ser 30, 40, 50, que não altera, que são os valores do problema, né? Agora, mas eu quero saber a área desse círculo, olha. A fórmula para calcular a área é πr ao quadrado. Então, preciso do raio, né, que é π
raio ao quadrado. Eu preciso do raio, mas a fórmula do raio desse círculo escrito em um triângulo retângulo, a fórmula é B mais C menos A. É a soma dos dois catetos menos a hipotenusa dividido por 2. Então, eu tenho 30 mais 40 menos 50 dividido por 2, eu tenho exatamente raio 10, né? E agora eu aplico na fórmula. A área do círculo é π r ao quadrado. Quem é o r? 10. 10 ao quadrado, 100. Então, eu tenho 100 π metros ao quadrado, que é exatamente a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? E no próximo vídeo, nós vamos trazer a resolução das outras 5 questões, ok? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.